todos os jovens. É com alegria que começamos mais um culto da UJAB, a primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que está nos assistindo aí. Que o Senhor possa mesmo estar abençoando sua vida, a vida de sua família. E estaremos iniciando este culto nesta noite. Faremos uma oração. Que você que está nos assistindo possa fechar seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, te damos graças, Senhor, por este momento, por este privilégio que temos de te adorar, Senhor. Que o Senhor possa ser com a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, Senhor, abençoando, cuidando de cada um deles, Senhor, direcionando. Seja conosco no decorrer deste culto, Senhor, nos abençoe, nos proteja e que tudo possa ser de conformidade com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar adorando o Senhor neste momento. Convido a cada um de vocês que possa estar dizendo: eu te amo, Senhor. Vamos lá, vamos estar adorando o nome do Senhor nesta noite. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor, debaixo de tuas asas sempre estarei. Morte nem a vida, potestades ou principado, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome separar de ti. Posso declarar dizendo: eu te amo, Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor, de tuas asas sempre estarei. Nem a morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte nem a vida,
eu te busco. Vamos estar adorando o Senhor dizendo: eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que está nos acompanhando. E neste momento nós temos um aviso, que é que no próximo sábado será presencial o culto aqui no Templo Central às 7 horas, às 19 horas da noite, que você possa chegar aqui para estar servindo ao Senhor junto conosco. E também que é para a gente estar estudando, né, para dinâmica, 1 Samuel capítulo 8 e 9, que vai ter as perguntas sobre estes dois capítulos, tá bom? E a palavra está com o Kevin. Uma boa noite a todos os jovens, a todos que estão assistindo a este culto. Eu convido a todos que possam abrir as suas Bíblias no livro de Esdras, o capítulo 7, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 10. É um privilégio poder estar trazendo assim um pouco da palavra de Deus, uma pequena meditação, mas que possa ficar gravado em nossos corações, possa servir para nossa reflexão. O livro de Esdras, o capítulo 7 e o versículo de número 10, nós vamos ler esse versículo e logo após farei uma oração. Diz assim a palavra de Deus: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir
e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado por nos permitir te cultuar, e que o Senhor venha ser conosco neste momento, um momento mais importante, que é o de estudarmos, de meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor venha ser conosco usando o Teu Santo Espírito e que possamos aprender da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Esse texto de Esdras 7 é um texto bastante marcante para mim, porque foi assim o primeiro texto em que eu pude preparar uma meditação para trazer aqui na igreja, e foi um texto que ficou marcado para mim. Texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Aqui no livro de Esdras se trata a história do povo de Israel no tempo em que o povo estava cativo na Babilônia, e durante o cativeiro da Babilônia teve um primeiro grupo que voltou da Babilônia para Jerusalém por ordem do rei Ciro, e depois de alguns anos foi liberado um outro grupo, um segundo grupo, para retornar. O primeiro grupo, ele reconstrói o templo, e agora nesse segundo grupo, que é o grupo em que Esdras se encontra, que ele vai junto para Jerusalém, então esse segundo grupo vai, e Esdras ele vai responsável para tentar manter a organização, fazer a reorganização da vida religiosa do povo de Israel, para que o povo mantesse as tradições espirituais e que essas tradições fossem conservadas. E o nosso personagem principal, que é Esdras, quem era Esdras, O texto nos informa que Esdras ele era um escriba, ou seja, ele tinha um conhecimento acima dos outros no que se tratava de escrita e no que se tratava das leis de Moisés. Então Esdras já tinha esse conhecimento assim acima dos outros, por ser escriba, por ter dedicado a sua vida no estudo da escrita e das leis de Moisés. E ele tinha também como escriba o dever de ensinar o povo as leis de Moisés. E outra coisa que o texto nos informa sobre Esdras é que ele era versado na lei de Moisés. Ele não só tinha um breve conhecimento, um pouco de conhecimento da lei, mas ele era um perito, conhecedor. Ele era experimentado, um homem já experimentado na lei de Moisés. Ele não era apenas um mero conhecedor da lei, mas ele procurava cumprir o que a lei dizia para se fazer. E nós vamos meditar esta noite no seguinte tema: para que você tem disposto o seu coração? O início do versículo 7 diz: porque Esdras tinha disposto o coração. E é com base nessa parte que eu tirei esse tema. Eu lendo, eu meditei, para que eu tenho disposto o meu coração? Então eu faço essa pergunta para você: para que você tem disposto o seu coração? E com base nesse tema, nós vamos fazer apenas uma reflexão em 3 coisas na vida de Esdras, no versículo de número 10, que nos diz que Esdras tinha disposto o seu coração, e nós vamos refletir com base nesse tema, dessa pergunta: para que eu tenho disposto o meu coração? O que é dispor? Dispor o seu coração é arrumar, preparar o seu coração, colocar ele em ordem. Ou seja, é você deixar tudo ajeitadinho para que você possa buscar alguma coisa. Sabe, quando eu estava preparando essa meditação, quando eu estudei esse texto, eu tinha escolhido o texto, mas li e eu não tinha conseguido extrair nenhum ensinamento, nenhum ponto. Então eu fiquei meio frustrado e então abandonei. Achava que não era para me falar nesse texto, eu abandonei. Passei 2 dias pensando em outros textos,
Mas então eu orando, eu disse: Senhor, se o Senhor, o texto que o Senhor me mostrou foi Esdras, e eu quero que o Senhor fale ao meu coração, mostre os pontos que o Senhor quer que eu fale, que eu transmita. E aí eu voltei para o texto, li, reli. Então o Senhor começou a abrir minha mente, né? Pesquisei o que tinha que ser pesquisado no contexto desse versículo, e o Senhor me mostrou, né, assim, o que eu deveria ensinar. Então eu dispus o meu coração, né? Eu preparei o meu coração para que o Senhor me usasse, para que o Senhor colocasse em mim aquilo que Ele queria. E é isso que é dispor o coração, tá? Essa definição, a melhor que eu encontrei, foi de preparar, arrumar o seu coração para que Deus possa usá-lo. E como eu já disse, a forma que nós podemos preparar o coração é como eu fiz, orando, pedindo a Deus que conceda a você um coração preparado, um coração disposto. E aqui nós vamos para o nosso primeiro ponto, é que a primeira coisa a qual Esdras se dispôs. O texto diz no versículo 10 do capítulo 7 de Esdras: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. Como eu já disse, Esdras ele já tinha um enorme conhecimento, e mesmo assim ele queria mais conhecimento da palavra de Deus. Então ele buscou adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Lá em Salmos, o capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós devemos buscar a palavra de Deus, porque é ela quem nos ilumina. É a palavra de Deus que nos ilumina. Ela serve de guia para nossas vidas. Então Esdras ele dispôs o seu coração para buscar mais ainda aquilo que podia guiar ele nos caminhos certos, que é a palavra de Deus, a lei do Senhor, como diz aqui no texto. Então, muita atenção, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A segunda coisa que Esdras tinha disposto o seu coração foi para cumprir. Logo em seguida diz: e para cumprir, ou seja, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir a lei do Senhor, tá bom? Então, além de buscar, Esdras tinha disposto o coração, preparado o coração, pedido orientação de Deus, pedido para que Deus colocasse em seu coração, em sua vida, também a disposição para cumprir a lei do Senhor. Esdras não ficou apenas querendo ter o conhecimento, mas também dispôs o seu coração para cumprir aquilo que ele aprendia. E quando a gente adquire um conhecimento e coloca em prática aquilo que nós adquirimos como conhecimento, isso nos traz sabedoria. A sabedoria é colocar em prática aquilo que nós adquirimos como conhecimento. Então nós podemos ver que Esdras ele se tornava cada vez mais sábio ao buscar conhecimento na lei do Senhor e em buscar cumprir a lei do Senhor. Isso o tornava um homem sábio. E eu gostaria que você sempre tivesse na sua mente para que você tem disposto o coração. Já vimos duas coisas para a qual Esdras tinha disposto o coração, que ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e ele tinha disposto o coração para cumprir a lei do Senhor. E agora nós vamos ver a terceira coisa para a qual Esdras tinha disposto o seu coração, que diz aqui o texto: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, Esdras tinha disposto o seu coração para ensinar
aquilo que ele aprendia na lei do Senhor. Sabe, essa é uma parte bastante difícil, porque muitos de nós não têm dom para ensinar, às vezes nem talento. Eu, particularmente, não me considero alguém que tenha talento para ensinar, mas existe uma forma em que nós podemos transmitir aquilo que nós aprendemos, que não necessita de talento, que é com as nossas ações, com o nosso exemplo de vida. Esdras buscava ensinar a Israel não somente com palavras, mas mostrando ao povo que aquilo que ele aprendia na lei era possível ser cumprida em sua vida. Ele buscava cumprir. Claro que ele era um homem imperfeito como eu e você, mas ele buscava cumprir aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele buscou na lei do Senhor, buscou aprender, ele buscava cumprir, e com o exemplo dele, ele também ensinava ao povo de Israel. E assim também deve ser nós, cada um de nós. Por mais que nós não saibamos transmitir com palavras, mas nós com certeza conseguimos transmitir aquilo que nós sabemos através das nossas vidas. Uma pessoa, ao ver a sua vida, ela pode com certeza ver o seu exemplo e decidir no seu coração em viver da mesma forma, em reconhecer que a forma que ela está vivendo no pecado não é certa e que ela precisa ter uma mudança de vida e decidir viver uma vida conforme a lei do Senhor, como ela viu na sua vida. Então, se nós também, como Esdras, buscarmos ensinar aquilo que nós adquirimos, nós também vamos poder transmitir aos outros. Eu estava até na quarta-feira comentando com o irmão que se eu tivesse vivendo na minha vida tudo que eu aprendi desde que eu nasci, porque eu nasci no meio evangélico, a minha vida seria totalmente diferente, né? Claro, eu sou um homem, eu erro, mas eu busco viver aquilo que tenho aprendido, mas tenho falhado muito. E eu fiquei meditando que, poxa, eu nasci no meio evangélico e existem muitas coisas que eu sou falho, mas pela graça de Deus nós temos buscado cada vez mais cumprir o que a lei nos diz. E mais uma vez eu levo vocês ao tema dessa meditação: para que você tem disposto o coração? Eu apresentei para vocês 3 coisas que Esdras tinha disposto o coração. Ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. E desses 3, todos os 3 pontos são bastante importantes na vida de Esdras, mas aquilo que você aprende e aquilo que, se você buscar cumprir, automaticamente você já vai estar transmitindo para outros que veem a sua vida, porque pode ter certeza que muitas pessoas olham para a sua vida, por mais que muitas vezes a gente ache que ninguém nos vê, mas existe sempre alguém que está olhando para o nosso modo de vida, para aquilo que nós praticamos, fazemos e falamos. Então, que essa reflexão possa ficar guardada em nossos corações. Para que eu tenho disposto o meu coração? Que isso possa ficar, essa pergunta possa martelar na sua cabeça e Deus possa falar com você. Amém? Vamos fazer uma oração finalizando, que Deus possa aplicar os ensinamentos em nossos corações. Santo Deus, obrigado, Pai, obrigado por este momento em que te cultuamos, em que louvamos ao teu santo nome e aprendemos um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações, que o teu Santo Espírito nos ensine a viver, a dispor o nosso coração, Senhor, para cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a cada um que estará assistindo esta gravação. É o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.